Olá, queridos, graça e paz. Já são 4 da tarde. Nós já vamos começar a nossa live. Vamos esperar os irmãos entrar. Olha o meu primo, Jonathan. Como está, Jonathan? Tudo bem? O Jonathan já está online aí com a gente aí. Tá de quarentena, Jonathan? Tá de quarentena aí também? Esperar os irmãos ir conectando. Nós temos uma live nessa tarde. Eu comprometi com os irmãos aqui do Facebook que nós iríamos fazer uma live todos os dias pela tarde. E eu ia falar sobre a graça, a salvação, o reino. Na verdade, a graça e a lei, a salvação e o reino, né? Aí a Marilene Sena já está conosco também. Que legal. Vamos entrando aí, queridos. Vai compartilhando para nós. Quanto mais pessoas possam ver. Irmãos, eu te peço para compartilhar. Não é que eu quero ser conhecido, não. É porque eu entendo que há um tempo que as pessoas estão vivendo debaixo de opressões, né? Debaixo de opressão, debaixo de acusação, acusação de si mesmo, acusação de Satanás, acusação das pessoas, acusação dos pastores, da igreja, das pessoas do mundo. E isso traz muitas dores, né? Então, olha aí. E por isso que eu quero esclarecer, a salvação ela é eterna, né? Olha, Silvânia, Caetano lá de Cacoal, né? Minha tia, né? Seja bem-vinda, ela é da Adventista do Sétimo Dia. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando, vamos compartilhando para que mais pessoas possam estar participando conosco aqui. Nós vamos falar hoje que a salvação ela é eterna, né? Ela é eterna, isso que é importante para nós. A salvação ela é eterna. E agora a pergunta é, pastor, eu sei que a salvação é eterna, tá? Mas como que ela é, né? Olha, Janara, né? Oliveira, tudo bem, Janara? Luciana Ferreira, tudo bem, Luciana? Como está? Né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Né? Vamos compartilhar essa live. Vamos convidar todos os irmãos para estar conosco, né? Nesse momento. É importante que eles estejam conosco, né? Olha aí. Começamos a live. Agora ao vivo. Vamos estar junto aí na live, né? Vai compartilhando, eu estou esperando mais, está faltando alguns minutos ainda. Nós falamos que ia começar às 4 horas, mas eu comecei um pouquinho mais cedo para a gente ter tempo para compartilhar bem as escrituras, né? Ao vivo agora. Então, você pode estar aí conosco, participando. Vai compartilhando, manda lá no seu WhatsApp, para que todos possam estar já participando também, né? Ao vivo agora. Facebook. Ao vivo agora. Entre no link. Facebook. Isso. Está junto, né? Aí ao vivo, muita gente já compartilhando. Legal, galera. Obrigado, né, por estar compartilhando aí nessa live com a gente. Para outras pessoas também aprenderem, né? E isso é maravilhoso. Para que outras pessoas possam aprender também. Vamos compartilhando, querido. Vamos compartilhando. Para que outros possam assistir com a gente. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, né? Com a sua Bíblia, com a seu caderno, sua caneta também, porque é importante, né, que nós tenhamos tudo isso em mãos. Ontem nós fizemos uma live e foi tão top que nós gastamos 3 horas e meia na live. 2 horas e meia, perdão. Foi algo, né, extrapolamos o nosso horário,
porque os irmãos começaram a fazer perguntas e tirarem as suas dúvidas, e isso para mim é maravilhoso, querido, porque eu acredito que quanto mais nós tiramos as nossas dúvidas das Escrituras, nós estaremos mais firmados na nossa fé, e nada vai tirar a gente da posição que nós precisamos, a posição de salvos em Cristo, né? Então, querido, todas as perguntas que você tiver concernente ao assunto que nós temos hoje, porque ainda muitas igrejas pregam que as pessoas podem perder a salvação, né? Que as pessoas, a salvação é pela força, pelo mérito, não, né, olha aí o Jonathan, Lu Fernandes, graças a paz, Lu Fernandes, tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda, tá? Olha, Margarida, Quinones, Nena, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Coloca o seu estado, sua cidade. Se apresenta aí para o grupo que está conosco. Nós temos já uma galera aí conosco aí, né? Todos possam aprender. Hoje nós vamos aprender, querido, sobre a salvação é eterna. Ela é eterna. Então, a salvação que eu recebo hoje, ela já é eterna. Ela não vai ser eterna, né? A maioria das igrejas, a maioria da solteria, né? A nossa doutrina de solteria, doutrina da salvação, é que nós seremos salvos, né? Se nós conseguirmos lutar e praticar tudo certinho, nós seremos salvos. E essa não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina da palavra de Deus. Né? Ontem mesmo eu dei 10 provas que a salvação é eterna e salvo para sempre. Não pode perder a salvação. Quem é salvo não pode perder a salvação, entendeu? Eu dei 10 provas, está na live de ontem, vocês podem buscar, o estágio de camisa vermelha, pode aí estar no meu Face, só ir para baixo aí que você vai assistir elas. E eu, mais de 50 versículos provando que nós não perdemos a salvação. Hoje, olha aí, a irmã Lu Fernandes é de Campo Verde, Mato Grosso. Tudo bem, querida? Glória a Deus, que bom. Então, assim, qual que é a minha grande preocupação nesses dias? Principalmente nesses dias que estamos em casa, em quarentena, e aí tantas más notícias. Eu podia estar trazendo uma palavra sobre coronavírus, podia estar trazendo uma palavra sobre medo, mas o Senhor me compungiu a falar da salvação eterna. Falar de que nada que passa exteriormente, nada que passa no meu interior, na minha alma, pode mudar a minha salvação. Porque essa é o primeiro ponto do cristianismo, né? Quando eu entendo a salvação eterna e eu entendo a graça, que é um dom imerecido, querido, que é um favor imerecido, eu volto para o centro em Cristo. Eu entendi que Cristo me salvou e não as minhas atitudes, o meu comportamento. As pessoas acham que a salvação é pelo comportamento bom, e não é. Não tem nada a ver, a salvação é pela fé. Né? Em Cristo nós somos justificados, então nós cremos na justiça de Deus sobre nós, que é aquela que me justificou. Né? Olha aí o Tiago Pinho, né? A paz do Senhor, irmão, amém. Né? A Kelly Coelha, Kenis Coelha, se eu não me engano, acho que é de Costa Marques. Olha a Graça aqui de Colorado, sejam bem-vindos, ok? Então, queridos, hoje é uma série que temos sobre a salvação, e é uma série do reino, que é salvação e vida eterna. Hoje nós queremos falar que a salvação, ela é eterna. Eu quero te dar essas provas, quero fazer você pensar, eu quero fazer você entrar nesse contexto, e eu quero fazer você defender isso, sabe? Porque o que eu tenho visto são pessoas condenando outras pessoas por causa do pecado, por causa que essa pessoa às vezes ela não alcançou a expectativa da religião, da igreja, da doutrina dessa igreja, e aí nós condenamos as pessoas dizendo que essa pessoa não será salva, né? A pessoa outra vez volta para cá, para a igreja, e nós começamos a condenar, porque ela tem que aceitar Jesus de novo, porque ela tem que batizar de novo, e nós geramos um monte de heresias, né, contra a palavra. Irmãos, salvo para sempre. Uma vez salvo para sempre. Você não precisa mais ter medo. Eu amo o texto de Paulo, de Romanos 7, 8, né? Até o versículo 1 e 2.
que ele vai falando que ali, por exemplo, no versículo 7 e no versículo 18 vai dizer, né, Romanos 7,18 vai dizer que em minha carne não habita bem algum, não habita nada que é bom, né? Mas lá no capítulo 8:1 ele vai dizer que nenhuma condenação há. Quer dizer, nada que eu faça, minha carne não habita nada, eu não tenho nada que presta, eu não tenho nada que é bom, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a minha fé, né? A minha fé de justiça, né? Eu creio na justificação de Cristo, porque eu estou em Cristo, então nenhuma condenação há para mim. Essa é a coisa mais clave. Só que, querido, não é que eu vou ter fé em Cristo e eu vou, né? Eu tenho que lutar para estar em Cristo. Não, irmãos, é que Cristo entrou em mim e não pode sair mais. Então é nesse termo que nós queremos falar nessa noite, tá? Nessa tarde. Já são 3h47, nós vamos começar um pouquinho mais cedo. Comparte aí, querido, né? Chama aí, põe lá, né? Copia o link do Facebook, eu vou copiar aqui para você. Ó, coloque esse link, é só colocar esse link, eu vou fixar ele aqui, né? Aqui, ó, fixado, tá? Aí, fixado ele. Joga esse link lá no teu WhatsApp para as pessoas poderem conectar no Facebook, em outros lugares, para que as pessoas possam, né, estarem participando conosco, tá bom? Vamos lá, Tiago Campo, aqui de casa das ervas, pastor, glória a Deus, Jesus no comando, vamos orar a Bíblia e ler a Bíblia, guardar os mandamentos. É isso mesmo, Tiago, vamos sim. Vamos aprender agora. Se você tiver tempo aí, Tiago, pega aí um caderno, uma caneta, pega a sua Bíblia, vamos estudar junto. Acredito que terá muitas coisas boas para o seu coração. Tá, vamos lá, querido. Vamos fazer uma oração, assim, a oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, somos gratos por essa tarde, né, por esse dia 24 de março. Cremos, Senhor, que todas as coisas estão se cumprindo, tudo já está pronto para grandes acontecimentos na face da terra, acontecimentos que vão mudar o mundo. Mas quanto a isso, o nosso maior trabalho é preparar o nosso coração e a nossa vida e a nossa casa para os acontecimentos que vão acontecer por esses dias, por esses meses, que mudarão a história do planeta Terra. Por isso, Senhor, nos dá da Tua Palavra, revela a Tua Palavra no nosso coração, nos leva a ter entendimento do Espírito, revela o Espírito atrás das letras, nos traz esse conhecimento ao nosso coração, para que nós possamos vencer e possamos estar como a Tua Palavra diz, como filhos maduros. E todo filho maduro herda a herança do Pai, né? E a herança do Pai é o reino de Deus. Muito obrigado, nós te louvamos, nos dá uma aula abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos lá, vamos continuar então. Eu quero falar sobre a salvação eterna. Ela é eterna, não tem como mudar essa salvação. Querido, eu tenho que expressar a você que nada que possa fazer pode mudar. Então, eu creio que está para acontecer sobre a face da terra alguns eventos vai acontecer por esses meses poderosos que vai mudar todo o planeta Terra. Para isso, nós temos que estar preparado ou preparar a nossa vida para esse momento. Entendeu? Então, agora à tarde, por exemplo, nós vamos falar sobre a salvação eterna e pela noite nós temos o culto de alinhamento, nós chamamos de alinhamento. Culto de alinhamento toda terça-feira, e eu vou falar novamente sobre o favor de Deus, tá? O que fazer para estar debaixo do favor de Deus ou sair do favor de Deus. Porque nesse tempo de tantas dores, de lutas, de brigas, de nações que vai começar, nós temos que estar debaixo do favor de Deus. O que vai mudar a nossa história é nós termos convicções de coisas que a palavra do Senhor diz. Se você tem convicção disso, você prova isso no teu espírito e a prova para o teu espírito são as Escrituras, então naturalmente você está firmado no Senhor. O problema é que muitos irmãos não sabem o que é salvação, não sabem como teve a salvação, não sabem como que ela atua em você, não sabem o que é favor de Deus, não sabem o que é a graça de Deus, não sabem o que é um favor imerecido. Então, por ele não saber nada, ele também não vive nada, ele não tem a plenitude disso, entendeu, querido? E é a plenitude que faz toda a diferença na nossa vida. Por isso, busque nesses dias que nós estamos aqui, todos os dias pela tarde, às 4 da tarde, busque aprender, busque anotar. Olha, eu anoto tudo, eu rabisco, eu tenho, né? Olha, busco aprender. Olha só,
Só para você ver, entendeu? Por que é importante você anotar tudo, você destacar os textos, gravar esses textos no seu coração. Por quê? Porque é eles que vão fazer total diferença no seu coração. Ok, querido? Então vamos lá. Só para você entender. A salvação, ela é eterna. Toda a obra de Deus fez, toda a obra que Deus fez e toda a graça que Ele nos deu não pode ser anulada. É impossível. Toda a obra de Cristo na cruz do Calvário que Deus manifestou e toda a graça que o Senhor nos deu, que ontem nós aprendemos que é um dom irrevogável, não pode ser anulada. Podemos dizer ousadamente que uma vez salvo, salvo eternamente. Você não pode perder. Ok? Muitos, porém, não conseguem entender como a graça de Deus é tão grande. As pessoas não conseguem compreender, porque é graça. E graça é gratuita, é favor imerecido. E muitos não conseguem entender, por quê? Porque é cheio de condenação. Ele vive condenando as pessoas, ele vive se condenando, ele tem uma visão de Deus má, ele tem uma visão de um Deus mau. Você está entendendo? Então, querido, o dia todo, nossa mente está ocupada com quanto devemos trabalhar e com quanto recebemos por nosso trabalho. Desde pequeno nós vemos trabalhando essa linha de raciocínio. O papai ensinou a gente, a mamãe, dizendo que nós tínhamos que fazer para ter, nós tínhamos que ter o merecimento das bênçãos, o merecimento do amor, o merecimento, né, da conquista. Você nunca vai ter nada se você não se esforçar e tal. Eu não digo que nós não temos que se esforçar, mas não é por aí que nós temos a salvação. Achamos que para ganhar algo temos que trabalhar para isso. Durante anos temos barganhado a nossa vida, o nosso tempo e a nossa energia. Desde pequeno nós trabalhamos sempre na base da troca, o casamento na base da troca, pai e filho na base da troca, patrão e empregado na base da troca. Então a nossa vida é uma vida de barganha. Por vivermos dessa maneira, também pensamos que a graça de Deus e a vida eterna são no mesmo princípio de barganha. E essa é a maior prática evangélica cristã de quase 90 ou mais por cento das igrejas que vivem hoje. Elas estão trabalhando na base de barganha, né? Olha, irmão, você tem que orar muito, você tem que fugir do pecado, você tem que fazer isso para que você possa ser salvo. Você pecou, então você tem que voltar lá atrás, tem que começar tudo de novo, tem que se arrepender. Sabe, irmãos? Tudo isso você precisa que tempo e quando isso acontece. Então as pessoas elas estão sendo mais enganadas ou oprimidas pelo evangelho, que não é o evangelho de Deus, porque a palavra diz, ide por todo mundo, Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra evangelho é boa notícia. Isso não é uma boa notícia, ok? Então quando ouvimos o evangelho, vemos a luz. E naquele momento percebemos que a graça é gratuita e que não é uma questão de barganha. A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que a graça de Deus ela é gratuita e não é uma questão de barganha, não é uma questão de troca. Você não troca nada com Deus ou com Cristo ou com o Espírito Santo para você ter a salvação. Essa é a primeira coisa. Muitas pessoas ainda não foram libertadas do conceito errado de que a graça de Deus é um empréstimo para nós. Você entendeu? Muitas pessoas acham que muitas pessoas ainda não foram libertadas disso. Elas acham que é um empréstimo, que Deus fez um empréstimo para nós. E não é. Eles pensam que se não agirem bem, Deus irá pedir de volta a graça que lhes deu. Quantas pessoas acham, eu não mereço a salvação porque eu pequei, eu não mereço porque eu sou mau, eu mereço porque tenho ira, eu não mereço porque eu sou alcoólatra, eu não mereço, sabe, querido? E fica nessa, é como se Deus fosse um banco e emprestasse a salvação por um tempo, eu não paguei a parcela, ele me tira de novo. E essa não é a verdade, não é isso, tá? Eu quero te dar um entendimento, estou te dando uma ilustração para você ter um entendimento. Todos que conhecem a palavra de Deus nunca devem duvidar do que sabem por causa daquilo que não sabem. Não podemos anular os fatos que conhecemos. Então, todavia, ainda há coisas que desconhecemos. Vamos analisar alguns dos pontos
que não conhecemos, ok? Eu vou tentar passar para você algo talvez para você novo, mas não deixe de observar, não deixe a religião, sabe? Eu tenho uma frase que diz, nem todos suportam a verdade. Quando você diz a verdade nas escrituras, muitos querem questionar, por quê? Como eu fiz a primeira vez, quando eu estava buscando e aprendendo e lendo e buscando livros para aprender, o que fiz? A religião que habitava no meu coração confrontou. E eu quis dizer, não, mas não pode, porque me ensinaram assim. Tá, te ensinaram. Mas, querido, nós precisamos entender que a salvação ela é progressiva, ela vai crescendo e ela vai avançando, ok? Então, querido, vai comigo lendo esses textos e vai tentando entender o que eu estou te dizendo. Eu tenho certeza que vai ser sobrenatural, tá, querido? Vai ser sobrenatural. Vamos lá. Tomaremos alguns dos argumentos supostamente contrários. Então, eu vou dar para você agora aqui argumentos supostamente ao contrário. O quê? Argumentos de pessoas que vão dizer assim, ah, pastor, mas se perde a salvação. Ah, pastor, é que... né, geralmente quando você fala que a salvação é eterna para a pessoa, ela já vem na cabeça algumas indagações, tá? Então, eu quero que você possa aprender sobre isso, tá? Especialmente os mais convincente, e os consideramos um pouco aqueles argumentos mais fortes. Então, o primeiro é assim, olha, primeiro, eu vou até anotar aqui para você, ó. Primeiro, quando eu falo para você, quando eu falei a salvação é eterna e não salvo para sempre, a primeira indagação é assim, ó, a certeza, tá? Eu vou anotar, de salvação não leva ao pecado voluntário, ok? Então, ter a certeza da salvação não me leva ao pecado voluntário, mas é o que as pessoas dizem, pastor, se falar da graça dessa maneira, as pessoas vão pecar, as pessoas vão viver no pecado, porque o senhor está dizendo que agora é salva eternamente, a pessoa vai pecar. Alguns pensam, se uma pessoa é uma vez salva para sempre, ela certamente pecará mais livremente. Este pode ser considerado o mais comum e o mais forte ponto de observação. Então essa aquelas pessoas que ela tem justiça própria, ela tem autocondenação, a primeira resposta dela, pastor, mas se o senhor falar que salvo para sempre, essa pessoa agora vai se enveredar no pecado, ela vai. E eu digo para você que isso não é uma verdade. Se um homem sabe se um homem sabe que é eternamente salvo, não se tornará ele desleixado, passando a cometer toda sorte de pecado. Se for assim, não seria muito perigoso esse tipo de ensinamento? Essa é a pergunta que as pessoas dizem. Exemplo da graça, olha só, eu tenho um filho, suponha que eu diga para o meu filho que uma vez que é o meu filho, ele será eternamente. Ao escutar isso, será que o meu filho ficaria tão alegre que quebraria janelas com uma pedra, jogaria pratos ao chão, puxaria toalhas da mesa, derrubaria vasilhas do chão, faria todo tipo de coisas mal educadas diante de mim? Pode existir tal tipo de pessoa? É verdade que quando uma pessoa se torna filho, ele é filho eternamente, não tem como mudar, ok? Mas ele não irá agir de modo desordenado somente porque é filho. Se ele agir desordenadamente, duvido que seja filho realmente. Na verdade, irmão, para pensar, se você sabe que você é salvo eternamente, isso não vai te fazer mais pecador ou não, e não vai te levar a pecar mais ou não, porque se você se enveredar pelo pecado, é porque na verdade sempre foi o desejo do teu coração, você nunca foi filho. Você nunca realmente aceitou a Cristo como Salvador, porque só foi você saber que você é salvo, você enveredou pelo pecado. Então, na verdade, esse desejo seu já está no teu coração. Para determinar um entendimento, para determinar se um ensinamento está certo, devemos julgá-lo apenas pela verdade na Bíblia. Não podemos determiná-lo pela conduta do homem.
Não podemos condenar a verdade da Bíblia por causa do que as pessoas têm feito. Eu não posso basear a verdade da palavra pela conduta das pessoas. Eu tenho que basear a verdade da palavra pela verdade da palavra. Não é porque as pessoas querem pecar que eu vou mudar a verdade da palavra para poder colocar medo no coração das pessoas, ou opressão, ou colocar sobre as pessoas um jugo para mantê-las na igreja. Eu não posso deixar de falar a verdade. Você está entendendo aí, querido? Você conseguiu entender? Quem estiver comigo aí, coloca um oi, tá? E compartilhe aí, por favor. Então, o ponto de partida de um cristão é a palavra de Deus, não a conduta do homem. Então, querido, eu não posso, presta atenção, isso é fé, né? Eu não posso julgar o meu esposo pelo ponto de partida da conduta dele, porque a conduta dele não muda a palavra, o que muda a conduta dele é a palavra. Você entendeu? Muitas vezes eu quero pegar a palavra e adaptar a conduta das pessoas, para manter essas pessoas presas a mim, ou manter essas pessoas presas na igreja, ou presas no casamento. Não, eu preciso dizer a verdade, porque a verdade é que vai libertar essas pessoas. Você está entendendo? Então a verdade sempre é a verdade da palavra. Então, olha que interessante, o ponto de partida de um cristão é a palavra de Deus, não a conduta do homem. Podemos apenas julgar as atitudes do homem pela palavra de Deus. Nunca podemos julgar a palavra de Deus pelas atitudes do homem, isso é irrelevante. É a palavra de Deus que diz que uma vez que o homem é salvo, ele é salvo eternamente, e ponto final. Então essa é a parte poderosa. O que as Escrituras dizem sobre a salvação? O que as Escrituras dizem se a salvação é eterna? Se a salvação perde, se não perde, se o pecado agora pode tirar minha salvação, sim ou não? É o que diz as Escrituras, ok? Não há nada de errado nisso. Embora seja errado o homem agir irresponsavelmente pelo pecado. Olha só, dessa palavra, ainda devemos julgar tudo pela palavra. Vamos agora analisar a palavra. A oposição da salvação eterna devido ao conhecimento a respeito dela. Então eu acredito que você, querido, às vezes deixa a religião entrar no teu coração e tentar julgar que você perde, você fica se auto-julgando, por você não conhecer realmente a salvação. Entendeu? Quando eu não tenho certeza de um assunto, então eu posso começar a querer julgar aquele assunto da expectativa da minha conduta, da conduta dos meus filhos, da conduta do homem, e não pela palavra de Deus. Nós temos que aprender. Então olha só, somente os que não entendem a salvação de Deus pode dizer que um homem será irresponsável e displicente, porque não sabe o que é eternamente salvo. Quando a pessoa não sabe o que significa eternamente salvo, qual foi a salvação que recebeu, quem te deu a salvação, então essa pessoa vai dizer, não, se perde salvação. Porque ele não entendeu, na verdade, o poder da salvação, o que é a salvação, como é a salvação. Ele não entendeu, pelo contrário, ele vive ainda na obscuridade da palavra, ok? Então, tais pessoas ignoram pelo menos 3 fatores. Eu quero te dar 3 fatores, tá? 3 fatores. Quais os 3 fatores? Os 3 fatores que falam. A certeza da salvação não leva ao pecado voluntário. Esse é o tema. Tá? Então, primeiro, desconhece o caminho da salvação de Deus. O primeiro fator de uma pessoa que diz, se perde a salvação, se eu pecar, se eu não conseguir agradar a Deus, Deus vai tirar a salvação de... Primeira coisa, ele desconhece. Vou escrever. Primeiro, ele desconhece o caminho da salvação. Esse é o primeiro ponto. Ele desconhece. Por quê? Porque, olha só, ele não sabe como Deus o salvou. Ele não sabe o processo da salvação. Então, a maneira da salvação de Deus não é deixar-nos em suspense ou amedrontar-nos para que busquemos mais ou menos. Ele nunca coagiu-nos a santidade, justificação e santificação. O Senhor nunca nos obrigou a isso. Pelo contrário, porém, hoje invertemos as coisas. Achamos que o homem precisa ser amedrontado, entendeu? Até tornar-se bom. Por favor, lembre-se de que um homem pode até desmaiar de medo, mas jamais pode tornar-se bom pelo medo. Você está entendendo?
Então nós ficamos o quê? Tentando amedrontar as pessoas para que as pessoas possam querer vir para a igreja. Lembra aquelas pregações? Eu acho que aqui as pessoas... Cara, vê isso lá para mim e pede para ela parar. Então pede para ela parar. Então, querido, que alguns aqui dos mais antigos vai lembrar daquelas pregação, olha, você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai sair na rua, o caminhão vai te atropelar, essa é a sua última oportunidade, você que está desviado tem que voltar, porque você perdeu a salvação, né? Então a gente amedrontava, olha, o inferno vai arder, né? Você vai ser condenado eternamente. A pregação ela era mais sobre a condenação, ela era mais sobre o medo, ela era mais sobre subjugar as pessoas do que demonstrar o amor e a bondade de Deus. E essa não é a vontade de Deus, entendeu? Então, por favor, lembre-se de que que nós não... a salvação, ela não vem pelo amedrontamento. Ela vem pela bondade e o amor de Deus. E ela é eterna. Quando eu sei que a salvação ela é eterna, isso me gera paz. E me gerando paz, eu não fico preocupado com o pecado, eu não fico preocupado em estar pecando, eu fico preocupado em servir a Deus de todo o coração. Entendeu, querido? Então vamos lá, segunda coisa, tá? Para você entender, essa pessoa desconhece o conteúdo da salvação. Então segunda, vou deixar aqui anotado, tá? Essa pessoa desconhece o conteúdo dessa salvação. Vou deixar aqui para você, tá? Então, essa pessoa que está dizendo que perde salvação, ela desconhece o conteúdo dessa salvação. Por quê? Que é a salvação? A salvação não somente faz com que nossos pecados sejam perdoados, como também nos dá a vida eterna. Os nossos pecados foram perdoados e nos deu a vida eterna. A salvação de Deus justifica-nos também, nos dá o Filho de Deus, colocando-o dentro de nós. Então a salvação, ela não somente tirou todos os meus pecados, e ela também me deu a vida eterna, mas também pegou o próprio Cristo e colocou dentro de nós através do Espírito Santo. Ok? Presta atenção nisso. Isso é poderoso. Essa situação é a situação mais importante que nós precisamos entender, ok? Eu estou te dando os argumentos, refutando os argumentos daqueles que dizem que perde salvação, ok? Como resultado disso, o homem irá espontaneamente ter um novo desejo, uma nova inclinação, um novo anelo. A salvação de Deus acrescenta-nos algo novo. Então, quando eu aceito a salvação de Deus, quando eu aceito a Cristo, Cristo entrou, Ele já me deu a vida eterna, mas Ele também me deu uma mudança orgânica, entendeu? Ele vai me gerar desejos novos, Ele vai gerar meus pensamentos, Ele vai me impulsionar a crescer, a amar a Deus acima de todas as coisas. Algo sobrenatural vai acontecer. Você está entendendo aí? Então, um homem é eternamente filho de Deus. Somente depois de ter se tornado filho de Deus, não estou afirmando que alguém pode ser filho de Deus eternamente se não ter nascido de novo. O Senhor está dentro de nós, Ele nos proíbe de pecar. Então, quando Cristo entra, Ele vai me proibir do pecado, Ele vai me conduzir, Ele vai me dar força, quando Ele é o centro da minha vida. Você está entendendo aí, querido? Vão compartilhando aí, para que outras pessoas possam também aprender essa palavra. A salvação, ela é eterna, ok? Terceiro ponto, estou refutando, tá? Terceiro, eu estou refutando aquela pergunta, pastor, mas se falar que a salvação é eterna, as pessoas não vão querer pecar? Terceiro ponto, não conhecem o resultado da salvação de Deus. Eles não conhecem o resultado da salvação de Deus, ok? Então o primeiro ponto é que essas pessoas, então, elas não conhecem o resultado, elas não conhecem a salvação, elas não conhecem o conteúdo e elas não conhecem o resultado. Por isso que essas pessoas dizem, pastor, mas perde a salvação. Querido, não perde a salvação ela é eterna. Eu estou refutando aqui, então vamos lá. Uma pessoa, presta atenção, para os que foram salvos por Deus, existe um desejo de santidade, um amor de Deus e um coração para agradar a Deus. Este é o resultado da salvação. Quer ver? Eu vou dar um texto para você de prova. 2 Coríntios,
Vamos lá, 2 Coríntios, está depois de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vou te dar esse texto como prova, tá? Que quando Cristo habita em você, Ele muda o teu ser. Ele muda tudo dentro de você, entendeu? Nós temos aí mais pessoas online. Vai compartilhando para nós, querido. Vai pegando a sua caneta, a sua Bíblia, né? A certeza da salvação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange. Então, deixa eu te falar, qual é a certeza da salvação? Quando eu tenho convicção da salvação, que é salvação eterna, esse amor, eu não merecia ser salvo, mas esse amor me constrange, Jesus me constrange. Julgamos-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Entendeu? E ele morreu por todos para que os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse desejo de viver para Cristo é o que vai invadir o nosso ser, e agora nós vamos viver para Ele. Pastor, mas eu ainda tenho desejo de pecado, pastor, eu ainda fico pecando, pastor, eu ainda tenho desejo de fazer coisas que eu me envergonho, querido. O processo de transformação da sua vida é o processo da vida eterna, é o processo de transformação, é Cristo que vai fazer. Quando eu coloco a minha força, eu quero fazer pelas minhas obras, eu não consigo, então eu me decepciono. Então eu preciso entender que a salvação é eterna, porque não faz parte de mim. Não fiz nada para tê-la, não fiz nada para conservar a salvação, porque eu também não posso conservar ela. Mas Cristo fez tudo por mim. Você está entendendo? Então esse é o primeiro ponto. Um crente não será irresponsável e negligente porque Deus o salvou eternamente. Pelo contrário, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, ele irá viver por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esse é o ponto, sabe? Eu não posso querer amedrontar você para você ser salvo. Eu tenho que mostrar para você o amor e a bondade de Deus. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Amém? O amor de Cristo vai constrangê-lo a viver não para si mesmo, mas para o Senhor, que morreu e ressuscitou por ele. Portanto, a razão de uma pessoa dizer que pode ser negligente por saber que é eternamente salvo, deve-se a estas três coisas. Então tá, pastor, mas se eu for ensinar a salvação eterna e essa pessoa dizer que perde salvação, essas três coisas vai passar na mente dele. Primeiro, ele desconhece o processo da salvação, pelo caminho a qual passou a salvação na vida dele, ele não sabe como isso aconteceu com ele, ele nem sabe qual é a mudança que aconteceu nele, a transformação da vida dele. Segundo, ele desconhece o conteúdo dessa salvação, ele não sabe qual foi o conteúdo usado para que essa salvação operasse nele, que é o próprio Cristo através do Espírito Santo. E terceiro, ele não conhece o resultado da salvação. Essas são as primeiras coisas. Vou te dar outro argumento que as pessoas dizem quando nós falamos da salvação eterna. Ele não sabe o que a salvação pode fazer pelo homem. Ele não sabe o resultado, tá? Ele não sabe o que a salvação pode fazer pelo homem. Pelo homem. Vamos lá. Homem. Isso. Então, esse é o segundo resultado. Essa é a segunda pergunta. Ele não sabe o que a salvação pode fazer pelo homem. A salvação irá não somente guardá-lo de viver desregradamente, de qualquer maneira, como também irá torná-lo precioso. Ok? Vamos lá. Olha só. Não, porém, segundo a sua promessa, esperamos o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperamos estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula e ruga. Então, olha só, uma pessoa que ele vive tentando ser salvo, ele não vive em paz, pelo contrário, ele vive debaixo de uma condenação. Ele não vive em paz, e nós temos que estar em paz, esperando essa salvação alcançar a gente. Não sei se você está entendendo. Então, 3 fatos a serem entendidos na palavra de Deus. Nós precisamos aprender 3 fatos. Esses três fatos vai nos explicar. Vamos ver algumas porções das Escrituras que apresentam e falam de perdição após a salvação. Perdição após a salvação. Antes disso, precisamos conhecer alguns fatos. Primeiro, a palavra de Deus jamais entra em conflito consigo mesmo.
Sabe, querido? As pessoas querem te condenar, dizer que você perde salvação, mas elas não dão argumentos na palavra. Porque não há argumentos na palavra. Tá? Ela não entra em contradição. Segundo, a palavra de Deus mostra tanto a genuinamente salvos como os falsos salvos. Quer dizer, tanto tem os salvos como os falsos salvos. O Senhor Jesus tem os falsos discípulos, que era Judas. Quando Pedro estava batizando as pessoas, havia uma pessoa chamada Simão, que pode ter sido salvo. Paulo também encontra muitos falsos irmãos. João disse que muitos havia saído do meio deles e provado não ser deles. Portanto, a Bíblia há os que são genuinamente salvos e os que são denominados salvos. Só tem o nome, mas na verdade eles não receberam a salvação. Essa é uma grande coisa, essa é uma coisa que nós deveríamos pensar. Existem pessoas que realmente aceitaram a salvação e essa salvação ela é eterna. Existem aquelas que têm um nome que são salvas, mas na verdade nunca receberam a salvação de verdade. Isso é uma coisa importante de nós entendermos. A terceira coisa que nós precisamos, terceiro fato muitos trechos da Bíblia falam da disciplina dos cristãos nesta era e não da perdição eterna. Essa é a grande dificuldade das pessoas que falam, se perde a salvação. Não, a salvação ela é eterna, não se perde. Eu vou dar os textos para você. Mas qual que é o maior fato que as pessoas, elas dizem que se perde a salvação? Porque elas têm no coração delas uma confusão. Porque a Bíblia ela diz da disciplina para este século e diz da disciplina para esse século e da perdição eterna ou da condenação eterna. Mas as pessoas elas misturam as duas coisas, elas não conseguem separá-las. O que é disciplina dos salvos, que será para essa era, que será no milênio. Então todo aquele que é salvo e viveu a sua vida, de qualquer maneira, ele terá disciplina, ele será disciplinado no milênio, no reino de Cristo. E aquelas que nunca creram no Senhor Jesus, essas serão condenadas eternamente depois do trono branco, depois do milênio. Então essa é a mistura, presta atenção, não é pelo fato de sermos eternamente salvos que não há disciplina, entendeu? Certamente há disciplina. Então, por exemplo, o filho obediente, aquele que cumpriu o propósito, esse vai ter galardão. Mas aquele que não cumpriu o propósito é salvo, mas terá disciplina. Isso, sem mistura. Isso. Sim, eles misturam a disciplina com a condenação eterna. Perfeito, Júnior. Então, existe uma diferença entre disciplina e perdição eterna. Não podemos misturar as duas coisas. Muitos versículos que parecem falar de os cristãos perderem a salvação, falam na verdade do cristão que vão ser disciplinados. É a diferença que as pessoas não conseguem interpretar a palavra, Muitas vezes aplicamos a eternidade, palavras que se referem ao reino, e aplicamos a vida eterna. Há diferença entre reino e salvação, e há diferença entre vida eterna e recompensa. Nós precisamos ter essa vida. Então, a diferença entre eternidade e reino, recompensa e vida eterna, reino e salvação, vida eterna e recompensa. Nós precisamos saber isso tudo separadamente. E isso aqui nessas tardes de quarta-feira nós vamos explicar cada uma dessas. A eternidade e o reino, entendeu? Qual a diferença dos dois? Entendeu? Por exemplo, só para você entender. Qual a diferença, pastor, da eternidade e do reino? Te explico. O reino dos céus, ou o reino de Cristo, ou o tribunal de Cristo, será um período chamado milênio. A eternidade será após o período do milênio, que será o reino de Deus eternamente. Então há uma diferença e você precisa saber. Nós chamamos isso de dispensações. Na escatologia ou na teologia chamamos de dispensações. Cada dispensação você divide os tempos bíblicos por tempo para você poder estudar. Recompensa e vida eterna também tem a sua diferença, ok? Então vai me seguindo todas as 4 horas da tarde, nós vamos aprendendo cada etapa, ok? Olha só, o modo como Deus irá tratar conosco no milênio é diferente de como Ele nos tratará na eternidade. O milênio está relacionado com a justiça, com as nossas obras e com andar depois que nos tornamos cristãos. O reino milenar tem o propósito de julgar o nosso andar. Então olha só, a eternidade
não tem a ver com nossa maneira de se comportar ou com nossa maneira de andar, mas a disciplina ou o reino milenar, se vai reinar ou não, ou se vai reinar ou ser disciplinado, aí tem a ver com a nossa conduta, que não mexe na nossa salvação eterna. Eu vou falar para você aqui, pode ser que seja amanhã à tarde, nós vamos falar sobre a salvação. A salvação em dois aspectos, em três etapas. Então a salvação ela é uma salvação com dois aspectos, judicial e orgânico, com três etapas, espírito, alma e corpo. Então amanhã provavelmente nós podemos fazer pela tarde mais uma live e eu estarei explicando, porque se você entende o conteúdo da salvação, como foi a salvação e quem te salvou, cara, você vai ter paz no teu coração, você vai viver uma vida cristã saudável, você vai viver a plenitude da salvação, da graça, do favor de Deus e do reino, ok? Então só para você entender aqui, ó, Apocalipse 22, 7, eu vou ler lá com você, ou vou ler para você, coloque para mim, Júnior, por favor, Apocalipse 22, 7, diz assim, podia ter vindo para cá, né, participar conosco. Diz assim, ó. E eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras e a profecia desse livro. Oh, perdão, 17, irmão. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa diz, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. A água da vida está falando da salvação. Ela é de graça. Não é por mérito ou por esforço, é de graça, ok, querido? Então, portanto, a Bíblia é eternidade e reino. São duas coisas inteiramente diferentes. Eu preciso entender isso. Isso nós vamos aprender aqui nas lives das quarta-feira à tarde. A eternidade é uma coisa, o reino é outra. Entendeu? Você precisa saber distinguir. Você entendeu aí, Felipe? A eternidade é uma coisa e o reino é outra totalmente diferente, né, Júnior? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eternidade e reino é uma coisa diferente da outra. Por que que eu preciso entender? Porque senão eu não saberei em que situação eu estou. E eu vou estar lutando para conseguir a eternidade que eu já tenho gratuitamente e não vou desfrutar do reino de Deus, ok? Olha só, ninguém pode pôr as duas coisas juntas. O reino milenar vindouro, Deus recompensará o homem de maneira específica. Deus recompensará o homem com a sua coroa de justiça e com a glória, com a base nas suas obras. Aí sim, para o reino, para reinar com Cristo, para o galardão, para a recompensa, aí sim o Senhor julgará conforme o meu comportamento, o meu trabalho, o meu esforço. Ok? Então, Elvis, esse é o importante eu entender. Eu preciso entender a diferença desses dois contextos, entendeu? De recompensa ou eternidade e reino. Na eternidade é pela graça, justificado em Cristo, pelo sangue, eu não tenho obras, eu não posso fazer nada, mas o reino, aí sim Deus estará julgando conforme aquilo que eu estou fazendo, segundo a sua vontade. Ok? Mas tão logo o reino tiver acabado e o novo céu e a nova terra começarem, tudo estará relacionado com a graça. Entendeu? Então, até o término do milênio, será julgado as pessoas, não sim pelas obras, mas depois o reino eterno, que é a salvação eterna, aí é pela graça. Ok, Vilmar? Ó, o Vilmar acabou de entrar aí, lá de Cacoal, está conosco. Amém. Então vamos lá, querido. Todos os que confiam na graça do Senhor Jesus irão entrar, porque lá não haverá absolutamente nada relacionado com obras, ok? Então nós precisamos ter essa definição clara, ok? Olha, só para você ver. O andar de um crente está relacionado com a recompensa. Então, quando eu sou salvo pela graça, nada pode mudar, ela é eterna, eu já sou salvo para a eternidade após o milênio. Mas para mim reinar 1000 anos com Cristo, aí sim entra as minhas obras, entra o que eu vou fazer, ok? Enquanto a salvação é justificação para o pecado, estão relacionados com as obras do Senhor Jesus e não com as minhas. A salvação eterna está relacionada com as obras de Cristo, não com as minhas. O reino sim, aí é meu esforço, ok? Temos a discernir claramente essas duas coisas. Caso contrário, quando a Bíblia fala de perca do reino, você pode estar pensando em perca da eternidade. Essa é a grande diferença.
Quando a Bíblia diz da perca do reino dos céus, você está achando que é a perca da salvação eterna. E não é. A salvação eterna é uma coisa e a perca do reino é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa é a grande confusão que as pessoas fazem. Entendeu? Por quê? Deixa eu tentar te explicar algo aqui. Nós estamos no contexto da última dispensação da graça. É a igreja de Laodiceia. Então, qual é o próximo passo da cronologia bíblica? O rapto dos vencedores antes dos 7 anos da grande tribulação. Então, vai subir o rapto dos vencedores, o filho varão, aquele povo que está dentro da igreja, os remanescentes, que o Senhor diz no Apocalipse, mas tem alguns entre vós que não se dobraram, esses serão raptados. Jesus não vai voltar, é nós que vamos subir e encontrar com ele na nuvem. Ok, depois terá 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos é o período onde o Senhor vai salvar, onde muitos morrerão degolados, onde o anticristo vai reinar 7 anos, terá 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, perseguição. Nesse período de 3 anos e meio o Senhor estará lançando 7 taças da ira dele sobre a terra. Porém, após os 7 anos, aí vem o sinal de Jesus, Mateus 24, lá no versículo 34, se não me engano, que diz que haverá um sinal nas nuvens, onde o Filho do Homem virá. Aí sim Jesus virá para a terra, reinar por 1000 anos, que nós chamamos de reino dos céus, os céus reinando na terra, por 1000 anos. Nesse período, o Senhor estará disciplinando os salvos que viveram uma vida, torta, sem compromisso. Acabando 1000 anos, aí vem o trono branco de Deus, onde Satanás será solto do abismo de 1000 anos, e o Senhor vai lançar Satanás no lago de enxofre, lançar os ímpios no lago de enxofre, fará novos céus e nova terra, e ali será o reino eterno. Então, a salvação eterna é para esse período, após o milênio. O milênio é por obras, nós vamos entrar no milênio se nós fizermos obras, ok? Temos de discernir claramente essas duas coisas, para não ter essa confusão nas escrituras, ok? É verdade que a salvação do homem é eterna, mas antes que essa salvação seja manifesta, Deus primeiro manifesta a recompensa no reino milenar. Não se pode misturar essas duas coisas. Na Bíblia há pelo menos 3 coisas que têm de ser diferenciadas umas das outras. 3 coisas. Se você puder anotar aí, anota aí para nós, tá? Diz assim, a disciplina que um cristão recebe nesta era, ok? A disciplina que um cristão recebe nessa era, a perca do galardão no reino e a punição para alguns. Então, discernir que o cristão recebe nessa era uma disciplina, por ele ter andado de qualquer maneira, a perca do galardão do reino eterno e a punição para alguns, que é a punição, que é a condenação. Ok? A Bíblia é bem clara a respeito dessa verdade. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus e é salva, é verdade que o problema da salvação está resolvido. Esse é o ponto. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo resolveu o problema da condenação eterna. A partir do momento que você aceitou Jesus, o problema da condenação eterna já está resolvido. Você está entendendo aí? Então, mas se alguém continua a pecar e não se arrepende, não somente estará sobre o governo e a disciplina de Deus hoje, perdendo a recompensa no reino, como também sofrerá algumas punições no período do reino, que aí é o milênio, a disciplina do milênio. Perder a recompensa já é uma punição, mas os crentes derrotados ainda serão punidos. Você está entendendo aí? Então, a questão da salvação eterna não deve ser misturada com a questão do cristão a nominais. A questão da salvação eterna também não se deve ser misturado com a disciplina nessa era, nem com a questão de perder a recompensa do reino. E também não deve ser misturada com a questão da punição do reino. Cada coisa é uma coisa. Ok, querido? Você está entendendo aí? Eu espero que você esteja entendendo o que estou dizendo. A salvação ela é eterna. Agora, eu vou passar para você os 3 estágios, tá? Nós temos mais um pouquinho de tempo. Os 3 estágios. Pastor, como que eu sei que a salvação é eterna? Então, existem 3 estágios dessa salvação. Eu consegui lá, pastor, eu te dei os argumentos. Se alguém disser para você, cara,
perde salvação, você vai dizer, cara, você está dizendo que perde salvação, primeiro, porque você não conhece a salvação, segundo, você não conhece o conteúdo da salvação, e terceiro, você não conhece quem foi que te salvou. Essa é a primeira resposta que tem que dar para ele, ok? Agora, como foi o processo da salvação, pastor? Como que isso aconteceu na minha vida? Como que eu fui salvo? Como que aconteceu o processo? Primeiro eu preciso descobrir quem eu sou. Quem você é? Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 23. Tessalonicenses, vamos lá. Primeiro eu preciso saber como foi o processo da salvação, ok? Vou falar qual é o processo, não vou explicar profundamente hoje, porque nós precisamos fazer uma live só com isso, mas vou te dar o princípio do entendimento, ok? Hebreus, vamos lá. 5, 23. Se eu marcar texto aí para você marcar, vamos lá, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, olha só, então quer dizer que eu tenho um espírito, e alma, e corpo. Então o homem, ele é um ser tripartido, ele é um ser, como que foi o processo da salvação? O homem era um ser tripartido. Então ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo, ele é tripartido. Então o homem, você precisa entender que nós somos salvos em 3 estágios. A salvação eterna, ela é eterna, porque o Senhor está nos salvando em 3 estágios. O primeiro estágio é a salvação do nosso espírito. Porque quando Adão morreu, ele morreu no espírito. O seu corpo começou a apodrecer e a sua alma se tornou corrupta. Então, quando o Senhor manifestou a salvação em Cristo, o primeiro lugar que Ele nos salvou eternamente foi no nosso espírito. Quer ver? Olha só, é também chamado de regeneração do novo nascimento. Porque se o espírito estava morto, então o Senhor ressuscitou. E ressuscitando se chama novo nascimento. Ok? Nós chamamos de regeneração, nós chamamos de novo nascimento. Então você nasceu uma nova criatura, um novo bebê. Então agora o Senhor está te ensinando como é a salvação eterna. Então, quando o Senhor te salvou no Espírito, Ele colocou o próprio Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo, ele é eterno. Ele é para sempre. Não tem como revogar a tua salvação, porque o Espírito Santo é eterno. E quando ele entrou no seu espírito, segundo a palavra de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que todo aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. O que quer dizer isso, pastor? Que a partir desse momento, você não tem 2 espíritos dentro de você. O Senhor possuiu o seu espírito. E quando ele possuiu o seu espírito, você se tornou um espírito. Então você tem dentro de você o próprio Espírito de Deus, que agora é eterno. E o próprio Espírito de Deus não peca. Então se não peca, não há morte. Se não há morte, não há condenação. Então por isso que você tem a salvação eterna, porque agora você tem um Espírito que é eterno. Romanos 3, vamos lá, Romanos 3, vamos para a palavra, vamos ver o que as Escrituras diz para nós, ok? Romanos 3, capítulo 24 a 26, ele diz assim, sendo justificado, presta atenção, então a primeira prova que a salvação é eterna, e deixa eu te explicar, querido, você estava totalmente condenado, ok? Não tinha solução para você. Então, o homem, algumas coisas eu preciso pontuar com você. Primeiro, o homem não conseguiria se auto-salvar. Ele era condenado eternamente. Então, não tinha como o homem se auto-salvar, ter uma salvação. Não havia possibilidade. Entendeu? Então, o que acontece? O Senhor operou a salvação. Foi tudo Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. Ele não esperou nada de você. Ele não esperou a tua força, o teu clamor, o teu pedido, o teu arrependimento, não. Ele te deu a salvação.
Ele deu a salvação, foi Ele que deu. Quem? Cristo. Cristo nos salvou na cruz do Calvário. Então eu preciso, essa é a primeira partida. O meu espírito foi ressuscitado e salvo porque o Senhor me deu a salvação. Olha só, ele diz aqui, ó, 24. Sendo justificado gratuitamente pela graça. Ok? Tá dando para entender aí, Rafael? Sendo ressuscitado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela redenção que há. Então o Senhor me redimiu nele. É como se a dívida, assim, a dívida que eu tinha, o Senhor foi e me redimiu dela, o Senhor pagou. Então, o primeiro estágio da minha salvação foi o Senhor redimir o meu espírito completamente. Estava morto, condenado, não havia solução, não havia possibilidade, não havia nada. Eu não queria ser salvo, nem você, nenhum homem na face da terra buscou a salvação. O Senhor nos deu gratuitamente. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, se você está conseguindo entender, ok? Então esse é o primeiro passo. 25. O qual Deus propôs para propiciação pela fé, quer dizer, eu posso alcançar essa salvação pela fé, ok? Pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. O que Deus está dizendo? Que o Senhor, Ele me ressuscitou, Ele me redimiu, e eu posso apropriar dessa salvação pela fé em Cristo Jesus. Você está aí, querido? Deu para você pegar aí? Eu vou destacar algumas coisas no texto, por exemplo, justificação no versículo 24, tá? Gratuitamente pela graça, né? Pela redenção em Cristo Jesus, o qual me propôs, ele me propôs, quer dizer, ele disse, olha, pela propiciação da fé, pela fé, tá? E pelo seu sangue. Destaca isso no seu versículo aí, ok? Então, o que ele está passando para mim? Qual é a intenção de Deus nesse texto? Me provar na palavra que a salvação ela é eterna, porque o Senhor Jesus me justificou gratuitamente pela graça, pelo dom que Ele me deu, o dom da fé de crer nele. Eu não sei se você está entendendo aí, querido. Você deveria entender isso aí, entendeu? Você deveria entender, Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Isso é poderoso, por quê? Porque eu entendo que a minha salvação, ela é gratuitamente pela graça. Então, tia Silvana, não adianta eu orar, não adianta eu orar menos ou orar mais, não adianta eu pecar menos ou pecar mais, não adianta eu ser mais bom ou menos bom. A salvação, ela é eterna, ela não depende do homem, ela não depende de nada do homem, ela não depende de esforço do homem, ela não depende de dedicação do homem, ela depende da fé. A fé gratuitamente pela graça. Aonde? Por Cristo Jesus e pelo seu sangue. Eu não sei se você está entendendo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos mastigar. É o primeiro ponto, é a primeira fé, é a primeira coluna da fé. Quando eu coloco a minha fé em prática, em pauta, e eu dedico a entender ela, isso me traz paz. Você entendeu, querido? Porque eu não fico preocupado, eu vou perder a salvação, eu vou para o inferno, eu vou para o lago de enxofre, eu vou, sabe? Não. Eu começo a declarar, não, eu sou justificado gratuitamente pela graça em Cristo Jesus e pelo sangue dele. E eu posso me apoderar disso pela fé. Entendeu, querido? Esse é o primeiro ponto. Por causa dessa obra da redenção, ele vem e habita dentro de nós, do nosso espírito, e nos faz nova criatura. Nós não tornamos filhos de Deus em nosso espírito. Você entendeu? Então nós nos tornamos filhos de Deus em nosso espírito. Eu não sei se você está conseguindo entender. Nós nos tornamos filhos de Deus no nosso espírito, porque o Espírito agora veio habitar em nós. Quer ver? Pega a sua Bíblia aí em João. Vamos lá, vou te dar um outro texto, uma outra prova, tá? Não precisava não, mas vou te dar para massificar a sua fé. João 3, 5. Ó, João 3, 5. João 3, 5.
aqui vai falar de Nicodemos. Todo o capítulo de João do 1 ao 6, ou até lá ao 8, vai falar de Nicodemos, e aqui vai falar do reino e da salvação, entendeu? Mas como nós estamos falando só da salvação, nós vamos ler só o versículo 5. Ele diz assim, ó: Jesus respondendo, na verdade vos digo, tá? Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendeu, querido? Esse é o primeiro ponto. Você entendeu, Frank? Então, a salvação ela é eterna e não se perde a salvação nunca mais. Primeiro, porque o Senhor operou a salvação para comigo, colocando o seu próprio Espírito que é eterno, ou na verdade nós entendemos que o próprio Espírito que é eterno, Deus, o próprio Deus colocou o Espírito dele dentro de mim, e esse Espírito que é o Espírito de Deus é eterno, não tem como perder, querido. Ele não vai tirar o Espírito dele de você, porque a Bíblia diz que nós se tornamos um com ele. É você pegar 2 batatas ou 3 batatas, entendeu? Fazer um purê de batata e depois você tenta separar as batatas. Não tem mais como. Cristo virou um purê de batata com você. Acabou, não tem como mais dividir você dele. E a prova disso é 1 Coríntios 6,17. Você entendeu? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, não é 2, não tem como mais, nós se tornamos um. Ele diz, Cristo diz, olha, o Pai é um comigo e eu sou um com ele. E nós somos um com vós. Né? Somos um com ele. Então não tem como perder a salvação, não tem como mais tirar a salvação. Salvo para sempre. A salvação é eterna. Esse é o nosso propósito, nosso tema, entendeu? Você pegou aí? Olha a Silvana aí compartilhando. O primeiro ponto que eu preciso entender é que eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, Efésios 2:1. E estando morto, lógico que nós entendemos que a nossa morte eterna foi o que Adão cometeu, foi a morte do espírito de Adão. Por isso que o nosso segundo Adão, ou melhor, segundo, no nosso último Adão, que é Jesus, que não há segundo, porque se tiver segundo tem terceiro, mas o nosso último Adão, ele veio, morreu, mas ele ressuscitou, nos dando também a ressurreição dos mortos. Então quando eu aceito a Cristo, eu não posso morrer mais, porque entrou a ressurreição na minha vida, através do Espírito Santo. Obviamente o nosso corpo nem a nossa alma não estavam mortos, portanto nós estamos mortos em nosso espírito, estávamos mortos em nosso espírito, não poderíamos ter comunhão com Deus e estávamos afastados dele. Por isso o primeiro passo necessário em nossa salvação era restaurar a nossa comunhão com Deus. Você entendeu? Olha só para você ver, você pega uma planta, e você vai lá, a planta ela precisa de algumas coisas para viver. Por exemplo, ela precisa de terra, ela precisa de água e ela precisa de luz solar. Então vamos colocar aqui corpo, alma e espírito. Se você vai e arranca essa planta da terra, ela pode ter água, ela pode ter luz solar, mas ela vai morrer do mesmo jeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o primeiro princípio. A primeira coisa que eu tenho que fazer para salvar essa planta não é dar água para ela e nem dar luz solar para ela, é colocá-la de novo na terra. Entendeu? A terra é o Espírito Santo que entra em nós. Adão ele era eterno, o espírito humano de Adão era eterno, era igual ao Espírito de Deus. Ele morreu, então agora Deus veio e possuiu o nosso espírito, nos engendrou, nos plantou de novo na terra que é eterna, que é o Espírito Santo. Agora, além do Espírito Santo estar na terra, nós precisamos da água, porque a água é a palavra, ela vem agora jogar água sobre essa terra do Espírito, para que o Espírito transforme a minha alma. E por último, eu preciso da luz do sol para glorificar o meu corpo, para que o meu corpo seja saudável e glorificado, e eu tenha o corpo glorificado, incorruptível, igual de Cristo. Essa analogia que estou dizendo para você da planta é o que vai acontecer comigo, com você, na nossa trajetória daqui para frente. Porém, o dia que eu aceitei Jesus, o Senhor me plantou de novo na terra da eternidade.
E essa terra se chama o Espírito Santo, que é eterno, ele é santo. Não tem nada, não tem variação de pecado. Por isso, querido, que o pecado não pode me tirar a salvação, porque o pecado não toca no meu espírito mais. O pecado não pode mover o meu espírito mais. Não há como o meu espírito pecar. A minha alma ainda pode sofrer, né? Depressão, angústia, tristeza, raiva, dor. O meu corpo pode ficar enfermo, pode se machucar, pode se entristecer, mas o meu espírito agora é totalmente protegido por Deus. Pegou aí, querido? Quer uma prova disso? Quer uma prova que o seu espírito não pode ser mais, jamais ser tocado? Quer uma prova? Vamos lá? Vamos lá? Então abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, ó, 1 João 5, 18. Esse texto está falando exclusivamente do Espírito. Porém, muitos usam esse texto para dizer que perde salvação, tá? Mas ele está falando exclusivamente do Espírito. Então pega esse texto, querido, e anota ele para você provar para as pessoas que elas não perdem a salvação. Porque tia Silvana, Miliane, Frank, a coisa mais difícil da vida do homem é o homem viver lutando com algo que ele não consegue. É sempre aquele sentimento de condenação, aquele sentimento que eu não vou conseguir, aquele sentimento que eu não serei salvo, aquele sentimento que eu não vou chegar lá, sabe? Sempre aquele sentimento que falta alguma coisa, que você sempre está em falta, que você nunca ora suficiente, que você nunca jejuma suficiente, que você nunca lê a Bíblia suficiente, que você nunca é santo o suficiente. Querido, eu não sei se eu vivi um tempo da minha vida debaixo de alguns pastores que automaticamente as pregações não eram o evangelho de Deus, não eram as boas notícias de Deus, na verdade eram notícias de condenação, notícias de dores, e isso é o que tem destruído a humanidade. Quantas pessoas estão vivendo vidas de dores e não vida de abundância? Essas pessoas que se desviaram, foram para o mundo, viraram drogados, prostitutos, ou estão no mundo aí vivendo afastado da presença de Deus, elas são salvas. Elas, quando chegar no reino eterno, elas serão salvas, mas passarão o período do milênio sendo castigadas por causa da religião que nós imponhamos sobre elas, sabe? Nenhum de nós, querido, conseguimos cumprir. Antes de eu ler aqui, ó, só para você perceber, meu Deus, presta atenção aí, querido, sabe, isso, ai Jesus, presta atenção, olha só, eu preciso meter isso na sua cabeça, porque eu preciso que você ensine isso para as pessoas. Eu preciso que isso seja real para você, entendeu? Então presta atenção, ó. A lei dizia que para uma pessoa ser abençoada, ela tinha que cumprir 10 mandamentos. 10 mandamentos. 10 mandamentos. Mas os mandamentos não eram só 10. Eles eram 10 mandamentos com 613 preceitos. Entendeu? Ninguém conseguia cumprir, ninguém consegue, nem hoje, ninguém consegue cumprir nem os 10 mandamentos, quanto mais os 613 preceitos. Só para você ver, Tiago capítulo 1, ele diz assim, ó, vou ler aqui para você, ó, Tiago 1, mas ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torne-se culpado de todos. Quer dizer, eu ia tentando cumprir a lei, eu ia conseguindo, mas eu tropeçava em um. Então era réu das 613 preceitos. Então você imagina o tamanho da condenação que estava sobre mim. Você está entendendo? Então, aí um escriba da lei chegou para Jesus e disse, Senhor, o que faço para alcançar o reino? Para mim ser salvo e alcançar o reino. O Senhor diz, olha, faz isso, faz aquilo, tal. Aí por último, eles perguntam, mas quais os 2 grandes mandamentos? Chegou um sábio da lei e perguntou, quais os 2 grandes mandamentos? Ele disse, ó, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas lembra-se que Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha manifestado a graça, ok? Lembra-se que Jesus não tinha morrido, não tinha manifestado a graça. E Cristo deveria ainda estar vivendo, ele deveria cumprir a lei. Então ele está dizendo, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu pensamento.
Ok? E o segundo maior, igual àquele, é amar o seu próximo como a si mesmo. A pergunta é, irmão, é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas? Não. Nenhum homem sobre a face da terra é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas. É impossível um homem amar a Deus acima de todas as coisas. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque no mesmo 1 João capítulo 5, só que aí você volta para o 4, ele vai dizer assim, lá no versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nenhum homem consegue amar a Deus primeiro. Primeiro eu preciso entender o amor de Deus. Quando eu entendo o amor de Deus, então eu consigo amar a Deus. Você está entendendo? Então, o Senhor Jesus estava dizendo, mesmo esses dois grandes mandamentos, nenhum de vocês consegue cumprir. Vocês nunca vão conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Não há como, porque ainda é a lei. Você entendeu? Agora, pastor, na graça, depois que Cristo morreu e ele ressuscitou, aí ele dá um outro mandamento. Ele diz, olha, nós o amamos, agora você consegue amar. Por quê? Porque ele te amou primeiro e me enviou para morrer por vocês. Então, o mandamento, ninguém consegue cumprir a lei, mas a graça sim. Por isso que o Senhor primeiro, ele ressuscitou o meu espírito. A salvação ela é eterna. Eu nunca busquei Deus, eu nunca ia conseguir cumprir para ser salvo. Eu nunca, mas aí Cristo veio e pagou a lei, pagou todas as coisas e me deu a salvação. Fui justificado gratuitamente pela graça. Entendeu, querido? Vou te dar a prova que você não pode perder. A salvação, ela é eterna. 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha só, ele diz assim, ó. Sabemos que, abre lá, 1 João, vou até anotar aqui, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 18 até, vou colocar até o 20. Lê esse texto, irmão. Abre aí a Bíblia, se você tiver. Anota esse texto, porque esse texto é a prova que você não perde a salvação nunca mais. A sua salvação é eterna, ok? Eu vou postar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo, eu não sei se eu consigo postar aqui, não sei se eu consigo, deixa eu ver aqui. Não dá. Depois eu vou colocar lá no grupo dos 5 ministérios, no WhatsApp. Eu vou postar o grupo aqui. Depois, para você entrar, eu vou te mandar uma cronologia escatológica que vai explicar tudo isso. Você vai entender melhor. Mas vamos lá. 1 João 5,18 diz assim, Frank. Sabendo que todo aquele que é nascido, destaca essa palavra aí, tá? Ó, destaca essa palavra, pega a sua caneta, coloca entre parênteses essa palavra nascido. Nascido. De Deus não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, gerado vem de nascer, gerado conserva a si mesmo, quer dizer, olha, presta atenção, e o maligno não lhe toca. Esse texto, as pessoas dizem, olha, aquele que não é nascido de Deus, ele vai perder a salvação. Não, o Senhor não está dizendo isso. O Senhor está dizendo assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido, quando foi que eu nasci? Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, o meu espírito estava morto, condenado eternamente à morte eterna. Mas o Senhor veio e fez o meu espírito nascer de novo. Então ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, porque Deus que fez o meu espírito nascer através do espírito dele. Então ele diz, esse não peca. Por quê? Porque ele colocou o espírito dele dentro do meu espírito. Na verdade, dentro não, ele possuiu o meu espírito, ele tomou o meu espírito, ele ressuscitou o meu espírito morto e uniu com o espírito dele. Então o meu espírito não pode morrer mais por causa do pecado, porque ele está protegido pelo Espírito Santo. E ele diz, mas nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo. Quer dizer, o próprio Deus agora está conservando o meu espírito, para que eu não venha pecar mais no meu espírito. Por quê? Porque agora o que comanda o meu espírito, não é eu mesmo, mas o Espírito Santo de Deus, que não peca. E o maligno não pode tocar no Espírito de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Você entendeu, querido? Eu espero que eu consegui fazer você entender. Porque essa é a clave para a tua salvação. Essa é a clave para a paz que excede todo entendimento do teu coração. Quando você tem paz,
você vive a plenitude de Deus na sua vida. Você vive a plenitude do amor de Deus, da paixão de Deus, a plenitude da sua família, a plenitude dos teus dias. Você não vive debaixo de agonia, de opressão, de acusação, de autocondenação, de autoafirmação, de autocomparação. Sabe, irmão, essa é uma vida de tribulação. Mas a vida da paz de Deus é essa. Você está entendendo? Quer ver? Vamos lá. Vou te dar outra prova que a sua salvação ela é eterna, ok? Então vai lá, como a vida de Deus é eterna, o resultado de termos sido regenerado é recebermos a salvação eterna. Então vai lá, Hebreus capítulo 5, 9. Olha o que ele diz, ó, 5, 9. Diz assim, ó, Hebreus 5, 9. Olha o Cleverson Barbosa aí. Ok, Cleverson. E aprende, filho, e ministra sobre a vida das pessoas. Liberta as pessoas da religião. Olha aí, o seu Paulo Luiz. Seu Paulo Luiz é meu pai. Benção, pai. Estamos falando sobre a salvação eterna. Se você quiser participar conosco, participa conosco aí. A salvação eterna. Que salvo para sempre. Nada pode tirar a tua salvação. O Senhor já é salvo. Participa conosco ali, chama o Dalvan, chama a esposa dele, chama a sua esposa, os filhos e vamos aprender junto, ok? Querido, esse Paulo Luiz que entrou aí, o meu pai. Te amo, pai. Deus abençoe. Vamos lá, queridos. Hebreus 5:9 diz assim, ó. E sendo ele consumado, quem? Cristo, veio a ser a causa da eterna salvação. Essa é uma palavra que você precisa, é eterna salvação. Não é salvação mediante ao pecado, salvação mediante o seu jejum, salvação mediante você fazer tudo certo. Então ele diz, olha, quando ele foi consumado, que consumou, ele foi causa da eterna salvação. Olha só, Hebreus 5, versículo 9, é o que eu estou lendo, presta atenção. Ele diz, eterna salvação por todos os que lhe obedeçam, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a obra de Melquisedeque. Então o Senhor é nossa eterna salvação. Vou te dar outro texto, João 3,15. Vamos lá. Esses são textos que eu estou te dando base, que a primeira etapa da salvação da sua vida é o Espírito. O Senhor te salva primeiro no Espírito. O Senhor te dá a salvação eterna no Espírito. Depois nós vamos falar das outras duas etapas. Vamos lá, João 3,15. Presta atenção, querido, nesse texto. Eu vou ler até o 18. Diz assim, ó. Para que todo aquele que nele... Vamos destacar, pega o seu marca-texto aí, ou a caneta, e destaca, ó. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma vez que você creu, você acreditou, você aceitou Jesus como Salvador, você tem a vida eterna e nunca mais perece. Pastor, mas eu vou viver uma vida de pecado, eu quero viver no mundo. Você não perde a salvação. Você será disciplinado no milênio por ter se comportado mal. É o filho desobediente. Mas você não perde a salvação. Quer ver, ó? 16, ele diz, porque Deus amou, ó, vamos lá. Não é porque você amou, ou porque você se comportou, foi porque Ele te amou. Amou o mundo de tal maneira, o mundo, não amou só os cristãos não. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, destaca aí, unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, destaca o crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, nós precisamos entender isso, colocar isso como revelação no nosso espírito. Você tem a vida eterna por causa que o Senhor te salvou, não porque você amou Ele. Eu já expliquei para você que nenhum homem é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas, é impossível. Agora 17, João 3,17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se esse mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O Senhor não vem condenar ninguém. Nós precisamos entender isso. 18, agora no 18 está a resposta de como eu tenho a salvação eterna. Ele diz, ó, quem crê, destaca aí, quem crê, ó, não é condenado, mas quem não crê, destaca o crê de novo, já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então olha só, todo aquele que crê
esse tem a salvação eterna, não vai perecer. Perecer aonde? No lago de enxofre, na condenação eterna. Você entendeu? Mas quem não crê, nesse exato momento que você está me vendo, se você nunca creu em Cristo, se você nunca entregou a sua vida ao Salvador, se você nunca confessou Ele como Senhor e Salvador, você já está condenado. Não é que você vai ser condenado, não. Você já nasceu condenado, querido. Todo homem que nasceu debaixo da condenação do pecado já está condenado. O que nos tira é que as pessoas acham assim, lá no último momento, Deus vai falar assim, olha, você está condenado. Não, não, você já nasceu condenado. Você pegou aí, tia Silvana, você pegou? Entendeu? Todas as crianças, todas as pessoas já nasceram condenadas ao lago de enxofre, para sempre. Mas ao entregar, ao crer em Cristo, nós temos a vida eterna. O Senhor nos tirou de lugar, sabe? Colossenses capítulo 1:13, ele diz que nos transportou do império das trevas para o império do Filho do seu amor. O Senhor nos transportou. Então eu nasci condenado no império das trevas por causa do pecado de Adão. Mas quando eu aceitei Jesus, o Senhor restaurou o meu espírito. O Senhor me deu vida eterna no meu espírito. Vamos lá, querido. A salvação, portanto, não é meramente um presente que recebemos de Deus, mas é a sua própria vida que entrou em nosso espírito, é o próprio Deus. Já que nascemos de Deus, nós nos tornamos seus filhos. João 1:12-13 vai dizer isso, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas deu-se o poder de todo aquele que nele crê, se tornar filho de Deus. Entendeu, querido? E dessa forma jamais vamos perecer. Por quê? Porque foi Deus que nos salvou. Ele veio habitar dentro de mim, querido. E Deus não vai enviar o seu espírito para o inferno. Sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas pregando condenação. Sabe, querido, eu fico muito... Já tem Satanás para condenar as pessoas, para trazer autocondenação, autocomparação. Vamos parar, querido, de estar condenando as pessoas. Vamos dar o amor da palavra para as pessoas. Vamos liberar. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. A Bíblia diz lá em Romanos 2:4 que a benignidade, ou melhor, a bondade de Deus nos traz arrependimento. Eu preciso dizer para a pessoa, querido, você está no lamaçal do pecado, você não merece mesmo, você está perdido, você está condenado, mas Cristo te salvou e Ele quer te salvar eternamente, não importa a condição que você esteja. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Isso é importante a gente entender, querido, porque isso vai salvar a nossa vida, vai salvar a nossa família dessa condenação do diabo, entendeu? Que todo mundo quer condenar. Tem igreja que está colocando julgo sobre as pessoas. Você precisa aprender isso, você precisa ser verdadeiro no seu coração, a paz no seu coração, entendeu? Jamais podemos perecer. Eu vou te dar outro texto, vai em João 10, um pouquinho para frente, nós estamos em João 3, né? Vai um pouquinho para frente, João 10, 28, 29 e 30. Olha esse texto, é mais uma comprovação, tá? É mais uma comprovação que você não perde a salvação. Jamais, não tem como você perder. Ela é eterna, querido. Você precisa ser verdadeiro no seu coração, na sua... Você entendeu? Ela é eterna, não tem como. Olha aí a Débora, Veron, acabou de entrar. Vamos lá, ó. Vai lá, João capítulo 10, versículo 28, 29 e 30, diz assim, ó. Dou-lhe a vida eterna. Irmão, foi Deus que deu. Vamos parar com esse negócio, foi Deus que te deu a vida eterna, acabou, é ótimo isso, recebe a vida eterna no seu coração, não permita que nada muda isso, foi Ele que te deu a vida eterna, você está entendendo aí? Foi Ele que te deu, dou-lhe a vida eterna e nunca há de perecer, nunca vai perecer, a sua vida eterna está no seu espírito, ok? Pastor, mas se eu viver uma vida torta, viver uma vida toda errada, querido, você não pode misturar condenação eterna com disciplina. Entendeu? Há uma diferença. Os filhos rebeldes, os filhos desobedientes, o Senhor vai disciplinar eles, vai dizer, olha, você vai passar um período de disciplina para ser purificado. Entendeu? Olha lá. 28. E dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebata da mão de Cristo. Não tem como ninguém te arrebatar da mão dele. Por quê? Porque ele agora mora dentro do seu espírito. Não tem como ninguém tirar ele de lá.
Não tem como separar você. 29, o meu Pai que me deu, ele está dizendo, olha, isso que ele está dizendo é eu, que sou Jesus. Agora eu vou te dizer outra. O meu Pai, que é maior do que Cristo, ele diz, o meu Pai que me te deu, ou que me as deu, que me deu a vocês, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, nada pode te tirar da mão do Senhor, é impossível. Entendeu, querido? Você está entendendo aí? Por isso nós podemos dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem como. Ok? Porque primeiro ele salvou o meu espírito. Vamos lá. Você entendeu? Olha lá. A Bíblia diz, isso torna a salvação, se eu sou capaz de perder a salvação, ou melhor, se eu sou capaz de errar e Deus tomar a salvação de mim, então essa salvação ela não é gratuita, ela não é pela graça. Deus está cobrando algo de mim pela salvação, e ela é salvação gratuita. Nós já lemos Efésios 2, né? Onde o Senhor me salvou no Espírito. Agora, pastor, qual é o segundo estágio? O primeiro estágio eu entendi. Espírito, alma e corpo. Primeira coisa, que o Espírito Santo veio morar dentro de mim através da ressurreição, do novo nascimento, da regeneração. Ele possuiu o Espírito e eu não posso mais pecar no Espírito. Nós aprendemos isso. Está aí os textos que você pode compartilhar. O segundo estágio é o estágio da alma. Então ele diz assim, ó, o segundo estágio da plena salvação de Deus é a salvação da alma. Esse estágio também pode ser chamado de transformação ou santificação. Então o primeiro estágio, que é o Espírito, é regeneração. Você foi totalmente regenerado, nada pode mudar isso. Agora o segundo estágio, que é da alma, aí já é a transformação, que agora eu estou sendo transformado. Minha alma cada vez, desde que eu nasci, ela foi sendo deturpada, ela foi sendo corrompida. Na verdade a alma do homem desde Adão está se perdendo, cada dia mais está se tornando pior, mas quando o Senhor entra em mim no Espírito, agora ele tem poder de transformar a minha alma, e automaticamente, além de transformar a minha alma, ou trazer a santificação. Eu estou no processo de santificação da minha alma, de purificação da minha alma, de tirar o que era ruim de dentro, as minhas emoções más, os meus pensamentos maus, as minhas vontades maus, e o Senhor está colocando os pensamentos dele bom, as vontades dele boas e os sentimentos dele bom dentro de mim. Eu não sei se eu estou me fazendo explicar. Entendeu, querido? Você está aí? Então, olha só. O primeiro texto que eu posso dizer isso para você é Mateus 16, 24. Então, olha só. A intenção de Deus é nos salvar completamente. Não é só o meu espírito, é completo. Então, primeiramente, alcançamos o nosso espírito e depois a nossa alma. Por quê? Porque a Bíblia diz que, igual eu ensinei para você, a planta ela precisa estar na terra, ela precisa ter água, ela precisa ter luz solar. A terra é o espírito. A terra é a parte do Espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos é ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, nós nunca vamos conseguir. Então Cristo veio e morreu e enviou o Espírito de Deus agora, porque Ele tem liberdade, porque Ele venceu a morte e habitou no nosso espírito. E nos trouxe comunhão com Deus. Trazendo comunhão, agora Ele pode trazer o quê? A água do Espírito sobre nós. A água do Espírito sobre a nossa alma. Para dizer o quê? Transformação e santificação. Então, a segunda opção é essa. Ao ler a Bíblia, podemos fazer confusão a respeito a esses dois aspectos, levar-nos à conclusão que podemos perder a salvação. Olha lá, Mateus, versículo 16. Eu não posso ter confusão nisso. Eu preciso ter bem destacado o que é espírito e o que é alma. Entendeu? Então, a primeira coisa, o Senhor me regenerou. O que é regenerar? Completo. Estou vivo no Espírito para com Deus, tenho comunhão, estou novamente plantado na terra pura, cheio de mineral, mas agora além de eu estar na terra, eu preciso do Espírito para tirar os nutrientes dessa terra. O que acontece? A chuva vem, derrama, traz os nutrientes para a raiz e a raiz para a minha alma. Entendeu? Então agora o Espírito Santo é a comunhão que Deus vai trazer a palavra dele agora e vai passar na minha alma e vai purificar a minha alma. Olha só, Mateus 16, 24 diz assim, ó. Vamos lá, vamos ler junto. Lê junto comigo aí. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e a quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará ao homem em recompensa a sua alma? Entendeu? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Olha só que poderoso, querido. O Espírito eu alcanço pela fé. A minha salvação no Espírito é alcançada pela fé em Cristo Jesus, pela fé nas obras de Cristo Jesus. Mas aqui, no segundo estágio da minha salvação, que é o segundo aspecto, o primeiro aspecto é o Espírito, o segundo aspecto primeira etapa é o Espírito, segunda etapa é a alma. Aí pela alma eu preciso negar a mim mesmo, porque agora a chuva vai cair na terra, vai entrar na raiz e eu vou negar a mim mesmo, para que a palavra de Deus agora, para que as obras dessa salvação, como eu fui salvo, né? Então agora por essa salvação eu vou gerar essas obras, eu vou permitir que as minhas obras, que as obras da minha alma, porque o processo é mais ou menos assim, querido. É mais ou menos assim, presta atenção. Corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. A comunhão de Deus vem, entra pelo meu espírito, fala com a minha alma, transforma a minha alma externa para o meu corpo. Então as minhas obras, elas são feitas pelo corpo, mas elas são comandadas pela minha alma, direcionada pelo meu espírito. O que acontece? Deus está fazendo isso agora. Ele regenerou por completo o meu espírito, e agora o Espírito está dando comando para a minha alma, está agora direcionando. Então eu tenho que negar os meus desejos da alma, os meus desejos maus, e permitir que o Espírito comande a minha alma, para que a minha alma seja agora transformada ou santificada. Ok? Você está entendendo, querido? Esse é o segundo passo da salvação. E essa salvação nós chamamos de salvação da alma, né? A primeira salvação do Espírito é jurídica. Por que jurídica? Porque o Senhor me justificou. Fala da condenação eterna e fala da salvação eterna. Então o juiz, ele me deu um julgamento, uma justiça. Ele julgou o Cristo condenado, ele condenou o Cristo no meu lugar. E ele me deu a absorção da condenação eterna, da morte eterna, porque era pena de morte. Quando ele me deu a salvação dessa condenação eterna, então ele me deu a vida eterna, eu não perco mais a minha salvação. E Cristo, só que aí o Senhor usou de um grande poder e ressuscitou Jesus dos mortos. E agora o Espírito Santo está transformando a minha alma. A minha alma, ela será agora, eu vou trabalhar para que eu ganhe agora o reino. A salvação o Senhor já me deu, mas eu quero reinar com Cristo. Ok? Então em Mateus ele diz que eu preciso negar a mim mesmo. Aí entra o processo, querido, de eu negar as minhas vontades, de eu cumprir o propósito de Deus, porque eu nasci por um propósito, ok? Então repare que Jesus não se dirigiu a incrédulos, aos pecadores não salvos. Ele está falando de pessoa cristã nesse texto de Mateus capítulo 16, versículo 24. Então ele vai dizer o quê? Isto mostra que após sermos salvos, ainda temos a opção de seguir ou não o Senhor. Você já é salvo. Agora, se você vai querer seguir ou não, aí é uma opção que você pode ter. Eu quero servir porque eu não quero ser disciplinado, e eu quero ser um filho obediente, eu quero ser um servo fiel e prudente, eu quero reinar no reino. Você está entendendo? Então olha só, ao lermos, agora presta atenção, um outro texto muito importante, ele diz assim: depois o Senhor diz que precisamos tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz tomar a nossa cruz é a terminação e morte. Isso tudo está relacionado com a nossa alma. Mateus 16, 25, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então agora eu preciso perder a minha vida aqui para ganhar lá. Você está entendendo? Presta atenção, a palavra traduzida para vida aqui é psique, porque existe três vidas: a vida do espírito, a vida da alma e a vida do corpo. A vida é psique da alma, pneuma do espírito, e a soma ou biológica é do corpo. Então essa palavra que está ali, salvação, salvar a alma, é psique, é a salvação da minha alma, entendeu? Então ele diz assim: salvar a alma aqui é negar-se a si mesmo, o Senhor e tomar a cruz. Se perseverarmos
preservarmos a nossa alma, ou seja, o nosso ego, então perderemos o reino milenar, porque lá no reino só vai entrar quem realmente cumprir a vontade de Deus, e não a nossa vontade, mas não tem nada com a salvação. Você está entendendo? A vontade de Deus é para o reino, só fica no reino súdito, só fica no reino aqueles que estão debaixo da autoridade do rei, ok? Entendeu? Esse verso não está relacionado com a ideia comum de salvação como sendo ir ou não para o inferno. Com esse texto foi direcionado aos discípulos e, portanto, aplica-se somente aos cristãos genuínos que nasceram de novo. Entendeu, querido? Cristão genuíno que nasceu de novo não pode perder a salvação. Então, olha, Mateus 16, 27, ele vai dizer assim, ó, 16, 27, vamos lá. Ele diz assim, ó, porque porque o Filho de Deus virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então, olha, o Espírito que me deu a salvação eterna, né, a parte minha que foi ressuscitada no Espírito, que agora eu já tenho a salvação eterna como um presente, isso eu não posso fazer nada, eu não posso mudar, não há livre-arbítrio para a salvação. Né? O Senhor me elegeu antes da fundação do mundo. Agora, para a alma, para reinar, sim, aí para reinar eu posso decidir. Aí entra o meu livre-arbítrio, porque eu posso decidir que eu não quero negar a minha alma, eu quero viver o ego, eu quero viver a minha vontade, eu quero fazer o que eu quero, não quero dar satisfação para ninguém. Mas eu posso dizer, Senhor, eu nego a minha alma para viver aquilo que o Senhor deseja para mim. Ok, querido? Você está aí? Ok? Então a retribuição do Senhor dará aos cristãos está relacionada a tomarmos ou não a cruz e negarmos a nós mesmos. Isso é a salvação da nossa alma, ok? A salvação da nossa alma tem tudo a ver comigo. A salvação do meu espírito não tem nada a ver comigo, só com Deus. E essa é uma clave. O Espírito é Deus que salva eternamente. A alma é o meu processo de dedicação. Aí eu vou trabalhar para a salvação da minha alma no reino milenar, no tempo milenar. Minha alma será julgada sim ou não. Então eu tenho que trabalhar, ok? Então, e o terceiro estágio, pastor? O primeiro estágio é a salvação do Espírito, o segundo estágio é a salvação da alma, e o terceiro estágio é a salvação do corpo. O terceiro estágio é a plena salvação de Deus, é a salvação do nosso corpo, a salvação completa. Isto é chamado de glorificação na Bíblia. O Senhor quer me glorificar. Você entendeu? É como eu voltei. A Bíblia diz que como Ele é, seremos glorificados. Um corpo incorruptível. Esse estágio ocorrerá no futuro. A época do arrebatamento dos crentes vencedores. Quando for o arrebatamento dos crentes vencedores, assim será glorificado. Deus redimirá o nosso corpo da corrupção. Essa palavra corrupção é do apodrecimento, da morte. Né? Da morte do corpo. Então o Senhor vai nos glorificar. Então olha lá. Está em Romanos capítulo 8. Vamos ver esse texto aí. Já estou terminando, querido. Estou terminando aqui, tá? Já estamos camando. Romanos capítulo 8. Vamos aprender. Versículo 23. Romanos 8, 23. Acharam aí? Diz assim, ó. Romanos 8, 23. E não só ele, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, saber a redenção do nosso corpo. Então, nosso corpo será glorificado, ok? Transfigurando o nosso corpo da glória do seu Filho, como o corpo de Cristo agora. Porque agora Cristo, querido, antes o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram espíritos. Eles eram seres espirituais, né? Nós não cremos na trindade, nós cremos na triunidade. Nós cremos que há um só Deus com 3 personalidades, entendeu? Presta atenção. E aí ele diz que como agora Cristo não é mais só um espírito, ele é um corpo glorificado, ele é um corpo, alma e espírito totalmente glorificado no céu. Agora lá no trono de Deus há um corpo, mas não com pecado, não corrupto, não é um corpo glorificado, entendeu? Então olha só, esse é o terceiro estágio da salvação. Primeiro estágio é o estágio judicial, que o meu espírito é totalmente salvo, não tem nada a ver comigo, é Ele que me salva. O segundo estágio é o meu corpo, é a minha alma e meu corpo, que é o processo orgânico, quando o Senhor vai transformar organicamente a salvação dele em mim. Ok? Olha só para você ver. Vou te dar outro. Olha, o Senhor vai ser a transformação. Abre lá em Filipenses capítulo 3. Abre lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21.
Olha só, 3:21. Ele diz assim, ó. Vamos lá. Ele diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde está esperando o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará, eu vou até destacar, irmão, pega aí, vou destacar, ó, transformará, vamos lá, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas sujeitar também a si todas as coisas. Então o Senhor, ele vai transformar esse corpo abatido que eu tenho em um corpo glorificado, um corpo cheio de glória. OK? Deus nos conformará ou nos tornará a sua imagem, a do seu Filho. Como é Jesus agora? Um corpo, um espírito, uma alma e um corpo glorificado, sem pecado, sem corrupção. Assim o Senhor fará conosco. Vou voltar para Romanos, vou te dar outro texto para você ver sobre o seu corpo que será glorificado. Romanos 8:29 de novo, ele vai dizer assim, ó, porque o que Dantes conheceu, quer dizer, o Senhor me conheceu há muito tempo atrás. Dantes conheceu, ele me conheceu, também os predestinou, para que conforme a sua imagem, ok? Ele, conforme a sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os irmãos. Ok? Então, como Cristo é, nós seremos. Vou destacar aqui. Destaca aí também na sua Bíblia, querido. Não deixe de destacar, não. Ok? Chamou, justificou e glorificou. Amém? Abra sua Bíblia também. Vou ler de novo aqui. Ele diz assim, porque o que Dantes conheceu também o predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como Cristo é, o meu corpo será. Entendeu? Agora abre sua Bíblia em 1 João. Vamos lá no finalzinho. Abre mais um texto, 1 João. Tá? Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, amados, 1 João 3, 2. Diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, ou como é, o veremos. Destaca aí também, agora somos filhos de Deus. Quando ele se manifestar, seremos como ele, porque como ele é, assim o veremos. Ok? Mais uma prova do nosso corpo glorificado. Vamos terminar, querido, tá? Vamos terminar aí. Presta atenção. Então, para terminar, vamos terminar, tá? Para terminar, o que eu tenho que entender então? Por que a minha salvação é eterna? Porque o Senhor planejou minha salvação em 3 etapas. E Ele salvou o meu espírito. Agora eu estou trabalhando para salvar a minha alma. E se eu conseguir operar essa salvação, Ele vai glorificar o meu corpo, que também é parte de Deus, não é eu. Você entendeu? Ele que vai glorificar o meu corpo. É importante você saber por que você tem a salvação eterna e você não pode perder a salvação. Primeiro, por que eu tenho a salvação eterna, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus entrou no meu espírito, me tornou uma nova criatura sem pecado, e agora o Espírito Santo de Deus, que agora habita em mim, e é um com o meu espírito, não tem como mais tirar, esse Espírito é santo, e ele é eterno, é o próprio Espírito de Deus, e ele não vai mandar o Espírito dele para o inferno. Então eu tenho a salvação eterna. Eu tenho que saber dividir a salvação eterna da condenação eterna, a condenação eterna do tempo da disciplina dos filhos desobedientes. Amém, querido? Você entendeu até aí? Eu espero que você possa ter entendido, tá? Por que você tem a salvação eterna, ok? Nada pode tirar a tua salvação, então pregue isso. Manifeste isso. Querido, quero te dar uma dica. Eu sei que nós estamos em quarentena, mas querido,
De repente você tem um grupo de famílias, um grupo de irmãos na tua cidade, né, um grupo de cristãos, o seu povo, e você, pastor, eu não consigo explicar dessa forma, eu queria, né, que o senhor viesse aqui. Queridos, eu tenho à disposição, estou aqui, o meu maior desejo é que as pessoas possam ser libertas desse jugo, tá? Nos convida, nós vamos aí, Cerejeiras, Cabixi, Curumbiara, Vilena, todo lugar que nós chamarmos, nós vamos os irmãos aqui da Igreja do Amor, estaremos juntos para poder ensinar mais e mais, poder libertar as pessoas dessa escravidão, da condenação do homem, não é a condenação de Deus. Deus não te condena, pelo contrário, Deus te libertou, Deus te deu vida e vida eterna, entendeu? Tá? Lembrando, querido, que nós já postamos aí nas redes sociais, hoje nós temos o culto de alinhamento, nós vamos falar sobre o favor de Deus, como está e como sair debaixo do favor. Tem muitas pessoas que estão na igreja, são salvas, mas elas não estão debaixo do favor de Deus, e estão sofrendo, trabalhando muito para conseguir uma bênção. E aqueles que estão debaixo do favor de Deus nem sempre são os melhores, nem sempre conseguem fazer tudo certo, mas Deus tem derramado favor. E nesse tempo, querido, de tantas recessões, de tantos boatos aí que vai ser, a economia vai quebrar, e o coronavírus e tanta coisa, estar debaixo do favor de Deus é a nossa salvação. Amém, querido? Então, à noite, às 19h30, conecte nesse mesmo Facebook, nós estaremos transmitindo online, tanto eu quanto a pastora Dayana, juntos, o culto alinhamento. Tá bom, querido? Vamos orar, eu quero orar por você, compartilhe essa live aí com muitos irmãos, tá? Manda lá no WhatsApp, manda em outros lugares, para que as pessoas possam ser livres, à salvação eterna, tá? Amanhã nós vamos voltar às 4 horas da tarde com mais uma palavra, aí de 1h30, 2 horas, porque é esse tempo, estamos em quarentena, vamos nos aprofundar na palavra, tá? Vamos orar então, querido. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar todo o irmão que passou por esse mês, todo aquele que vai ouvir essa mensagem. Pai, nós temos, cada vídeo que nós temos feito, são 400, 1.600 pessoas vendo, ouvindo, sendo libertas através da palavra, através das escrituras. Por isso, Senhor, eu libero agora uma palavra no nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo alcance o coração, manifeste a verdade, manifeste a certeza, que eles possam ter convicção da verdade, que o Senhor manifeste o teu poder, na autoridade do nome de Jesus, venha o teu reino sobre elas, e nós possamos estar nesse tempo de quarentena, se aprofundando na palavra, aprendendo o teu evangelho, vivendo o melhor de Deus para essa geração. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, fique em paz. Até mais tarde, um beijo no teu coração. Deus abençoe, tia Silvana. Deus abençoe, pai, Miliane, Grazi, Janaira e todos que estão aí. Deus abençoe, queridos. Fica na paz. Até mais. Tchau.